Aleluia, glórias a Deus. Eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Esta paz que excede todo o entendimento. Que a paz do Senhor esteja contigo nesta hora. Que a paz do Senhor esteja na tua casa. Que a paz do Senhor não se aparte da tua vida. Deus tem uma palavra para você nesta hora. Abra a tua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 9, a partir do versículo 26, na direção do Espírito Santo, com o tema Ele voltará. Diz assim a palavra de Deus, Hebreus, capítulo 9, versículo 26 ao 28. Diz assim: Doutra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. O Senhor Jesus, Ele, como a Bíblia diz no livro do Apocalipse, que o Cordeiro já havia sido morto desde a fundação do mundo. Havia um plano, havia um propósito. Então, o que Deus quer falar contigo nesta hora é que Jesus, Ele vai voltar. Talvez isso para você seja um conto com a qual você ouviu desde a sua infância. Mas entenda que Deus, Ele vai dar a ordem. E isso um dia vai acontecer. O livro de Hebreus, a Bíblia não relata quem foi o autor. Creio eu que o autor do livro aos Hebreus foi o apóstolo Paulo, por causa das tantas coisas escritas profundas, de uma intimidade tão grande, de revelações com a qual Deus, Ele entregou a esse autor. Então, por causa disso, eu acho que o autor foi o apóstolo Paulo. Porém, isso não faz muita diferença, porque o livro aos Hebreus é uma lição de vida, com a qual nos dá esboço do tempo antigo, do tempo atual e do tempo vindouro, muito parecido com as revelações do livro do Apocalipse. Mas no capítulo 9, em especial, ele fala algo que eu quero compartilhar contigo. No versículo 26, nós vamos falar a respeito de Jesus, do Cordeiro. Diz assim, Doutra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Jesus, Ele já veio ao mundo sabendo do que iria lhe suceder. Jesus, Ele era homem só em corpo. Passava fome, sentia dor, suava, sentia sede. Porém, Ele também era Deus. Ele era 100% homem e também 100% Deus.
porque ele sabia o que as pessoas pensavam sem que elas falassem nada. Ele conseguia enxergar além, ele conseguia ouvir além. Então, Jesus ele veio ao mundo com um propósito. O propósito dele foi resgatar a ovelha perdida. Quem era a ovelha perdida? O ser humano. Ele já sabia que o povo de Israel, por causa da lei, por causa das doutrinas, iria rejeitá-lo, porque o povo de Israel, o ser humano naquele tempo não entendia o que era amor. Jesus ele trouxe para nós a graça. O que significa a graça de Deus? É o amor. Tudo se baseia pelo amor, e o povo não entendia, o povo ainda estava na ordenança antiga, naquela ordenança de que era determinado pelo próprio Deus a respeito da lei. Olho por olho, dente por dente. Então eles não entendiam a mensagem com a qual o Senhor Jesus determinava. O Senhor Jesus falava para eles. Então, Jesus ele sabia, irmão, que o povo não iria aceitá-lo. Porém, Jesus, ele, assim como nos dias de hoje, ainda há muitas pessoas que ainda não o aceitaram. Escutaram a boa palavra, entenderam a mensagem, porém continua nas mesmas práticas, porque seguir o Evangelho é algo difícil, é algo complicado, porque não é fácil negar a si mesmo, não é fácil seguir a Jesus, não é fácil ser esbofeteado numa face e dar a outra. Não é fácil perdoar o seu inimigo. Não é fácil estar de bem com aquele que lhe persegue. Não é fácil seguir o Evangelho da graça de Deus. Porém, Jesus ele nos dá as ferramentas para estarmos preparados para essa situação. Então, a partir de hoje, tenha atitudes diferentes. Tenha uma vida diante de Deus com a qual Deus ele deseja que você siga, para que quando vier sobre você a provação permitida pelo próprio Deus, você esteja pronto e preparado para passar por ela. Jesus ele sabia tudo aquilo que iria acontecer com ele, mas ele esperava que o povo enxergasse além da visão carnal. Porém, o povo não enxergou além. O povo não entendeu a mensagem que Jesus queria passar para eles. Nesse versículo 26, Jesus ele fala uma passagem muito interessante, com a qual nós entendemos que Cristo está no centro disso. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Jesus, quando ele estava no Getsêmani, que ele estava em uma agonia muito grande, Jesus ele sabia tudo aquilo que iria lhe suceder. Porém, Jesus enxergou as nossas vidas como algo mais precioso do que a própria vida dele. Jesus ele enxergou além do que os seus olhos podiam. Porém, ele tentou desistir. Quando a natureza humana ela sobressai em nossas vidas, a gente tenta desistir. No Getsêmani, Jesus ele ora para que o Pai passasse dele o cálice.
Então, nós como seres humanos, nós não entendemos isso. Nós fraquejamos, isso é do homem, porque a natureza humana ela sobressai. No livro de Gálatas, há uma luta constante. Gálatas capítulo 5, do versículo 17 em diante, está falando a respeito das obras da carne e as obras do Espírito. O Espírito, ele combate contra a carne, e a carne combate contra o Espírito, para você não fazer aquilo que você quer, para você pecar, para você errar. A tua carne, ela tem vontades, assim como o teu espírito também tem vontades. O ser humano, ele possui dois espíritos. O teu espírito que Deus deu, lembra lá no livro do Gênesis, no capítulo 2, quando Deus ele faz um boneco de barro e sopra o fôlego de vida nas narinas daquele boneco, e aquele boneco ele se torna uma alma vivente. Ele tem vida, que é Adão. Assim nós, seres humanos, temos o Espírito de Deus. Esse Espírito de cada ser humano tem o seu próprio Espírito. Não é o que diz lá em Tessalonicenses 5:23? Que nós somos compostos de corpo, alma e espírito. O outro espírito é quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador. Você possui o Espírito Santo. Sobre o teu espírito, você tem controle. Você não tem controle sobre o Espírito Santo de Deus. Quando você permite que a tua carne fale mais do que você deseja, o Espírito Santo ele vai se afastando por causa do pecado, por causa da iniquidade. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele não habita em templo sujo. Mas se você alimentar mais o teu espírito, mais e mais o Senhor da glória, o Espírito Santo de Deus, ele vai te usar. Então, existe isso na vida do ser humano. Jesus, quando ele estava na natureza humana, ele pediu para Deus para que passasse dele o cálice por 3 vezes. Mas entenda que depois dele pedir para Deus passar dele esse cálice, ele diz que não seja a vontade dele, mas que seja a vontade de Deus. Ele estava dizendo para Deus que se não tivesse outro jeito, que ele iria até o fim. E a vontade de Deus para a tua vida é que você também vá até o fim, você não pare na caminhada. Deus não quer que você retroceda, e Jesus ele foi até o final. Não importa o que te aconteça, não desista, porque Deus ele não desistiu de você. Deus ele só te deu corda, ele tem te dado corda para ver até onde você vai. Jesus ele sofreu pelos nossos pecados, ele não merecia, mas além dele ter apanhado, além dele ter sido chicoteado, cravado sobre sua cabeça uma coroa de espinhos, ele foi cuspido, ele foi escarnecido e escandalizado, ele foi pregado na cruz do Calvário, para que você hoje pudesse ter vida. No finalzinho ele diz aqui, ó, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Tinha que haver um sacrifício. Ele foi o cordeiro que foi entregue a Deus para poder tirar o pecado do mundo. Lembra lá no Antigo Testamento que o sacerdote ele imolava um cordeiro dentro do templo para poder Deus perdoar o pecado da nação de Israel. Desde o Antigo Testamento estava sendo feita uma alusão ao sacrifício que iria vir no futuro, que era o sacrifício de Jesus Cristo. E por causa desse sacrifício na cruz,
o diabo ele não teve mais domínio sobre o ser humano, porque agora estamos nas mãos do Senhor Jesus. Você crê nisso? No versículo 27 diz assim, ó: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Já tiramos toda aquelas palavras do espiritismo, com a qual eles falam com demônios incorporados no ser humano, aonde o homem sem o entendimento ele vai até lá para poder falar com entes que já morreram. Então já descartamos essa possibilidade, porque se a Bíblia diz que o homem ele não pode voltar, o homem ele não pode reencarnar, o homem não pode, como algumas doutrinas de religiões alegam, que se você veio homem, você numa próxima vida virá como mulher, ou você como mulher virá como homem, ou como um animal, ou como uma árvore. Então já descartamos toda esse entendimento de outras pessoas, que é frustrado. Quando Deus ele fala que, e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, então não vamos ter reencarnação, como os kardecistas alegam. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Se você não acredita na palavra de Deus, então você não acredita no próprio Deus. Então, se você está ordenado morrer uma vez e depois disso vir o juízo, qual é o juízo? Vida ou morte? A vida significa ir para o céu, ir para o paraíso. Lembra quando tinha dois salteadores, um ao lado direito e um ao lado esquerdo de Jesus Cristo, que um deles escarneceu, dizendo: se tu és o Cristo, então desce daí que creremos. E o outro replicou e falou para ele: cale-se, não está vendo que nós estamos aqui porque merecemos? Este homem nada fez. E ele perguntou para Cristo, ele falou para o Senhor Jesus na cruz, dizendo assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ó Rei. E Jesus falou para aquele salteador, aquele ladrão, aquele transgressor: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Você entende o que isso significa? Isso, Jesus estava dizendo que tem uma nova vida para nós, não aqui na terra, no céu da glória com o Pai. Então nós entendemos que diante de todas as coisas que fazemos nessa terra, temos um galardão para receber. Eu sei que você já ouviu a seguinte frase: aqui se faz, aqui se paga. Isso é muito antigo, os antigos que diziam isso. Acredito que o seu pai, ou o seu avô, ou o seu bisavô, ou o seu tataravô, se ainda estiver vivo, falou isso e foi passando de geração em geração. Acredito que você tenha ouvido essa simples frase, e é real. Tudo aquilo que você faz aqui na terra, você paga. No livro de Coríntios, o apóstolo Paulo diz, lá em 2 Coríntios capítulo 9, tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo aquilo que você planta, seja bom ou seja ruim, você vai colher. Se você colhe coisas boas, se você planta coisas boas, você colhe coisas boas. E se você planta coisas más, ruins, você vai colher coisas más e ruins também. Então, aqui se faz, aqui se paga. Porque Deus ele quer você limpo. Você pode branquear as tuas vestes
no sangue do Cordeiro. Não importa qual seja ou qual foi o pecado que você cometeu, qual foi a iniquidade que você fez, seja ela a pior possível. Mas Jesus falou para aquele homem, aquele salteador: ainda hoje estarás comigo no paraíso, porque ele creu em Jesus, ele acreditou que Jesus era o Rei, o Filho de Deus, o Messias, aquele homem que não tinha pecados. E Jesus perdoou os pecados daquele homem que foi condenado à crucificação. A cruz, ela estava preparada para o homem que blasfemava contra César ou contra Roma. A cruz estava preparada para aquele que era um pecador, que era um blasfemo, aquele que blasfemava contra Deus. Estava preparado a cruz para aquele homem. A cruz era um sinal de maldição, como diz o livro de Romanos. Então, aquele homem ia morrer. Nós estamos vivos, mas temos consciência de que um dia iremos para a glória. Mas você tem a escolha. Deus, ele te proporcionou uma escolha nessa hora. Se você tem feito coisas erradas, que você não se orgulha, tenha convicção de que mesmo que o diabo esteja soprando no teu ouvido que não tem mais jeito para você, Jesus está dizendo que você é precioso para Ele. Basta você se arrepender dos seus pecados. Se arrependa e comece a viver uma nova vida, não fazendo as coisas que você fazia outrora. E haverá um lugar preparado para você lá no céu, na glória de Deus. Mas basta você entender isso nesta hora. Um dia Ele vai voltar. Não espere esse dia chegar para se converter dos seus maus caminhos. Viva uma vida diferente na presença de Deus. Não somos perfeitos, mas o Senhor Jesus, ele nos dá a seguinte escolha: ou você vem para o céu, ou você é condenado para o inferno. Tudo isso mediante ao que fazemos nesta terra. Não importa se o mundo faz coisas erradas. O que importa é o que você faz. Comece a fazer coisas corretas. Viva uma vida correta, que Deus, ele vai ter algo muito especial preparado para você. No versículo 28 diz assim, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Aqui ele está falando algo que é muito interessante para nós, para a nossa vida, para entender que ele vai voltar, para entender que ele sabe que nem todo mundo vai aceitá-lo, nem todo mundo vai abrir o coração para ele entrar. No livro do Apocalipse, no capítulo 2, versículo 20, ele está dizendo para a igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica, era uma igreja que não necessitava de nada, mas Jesus disse que eles eram cegos, eles eram nus, eles eram desgraçados. Por quê? Porque eles botaram o coração deles nos tesouros da terra. Coloca o teu coração em Jesus. Não importa se hoje você perde para abençoar alguém. Na verdade, você não está perdendo, você está ganhando. Porque o pouco com Deus é muita coisa. Ou, melhor dizendo, o pouco na terra é muito com Deus. Então, tenha a convicção de que Jesus, ele não vai te vomitar. Porque a igreja de Laodiceia era uma igreja morna.
Então hoje, ou você seja frio que pode ser quente, ou quente para continuar quente, fervoroso, para que Jesus ele venha a enxergá-lo de uma forma diferente. E ele está falando que Jesus ele se ofereceu para tirar o pecado de muitos. Ele poderia tirar o pecado de toda a humanidade, mas ele entendia